De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, vamos agora conversar sobre um assunto que é muito importante, que talvez você nem saiba da importância dele. É a fisioterapia pélvica. Quem vai nos explicar tudo sobre esse assunto agora aqui no estúdio é a fisioterapeuta Emanuele Albuquerque. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. É hoje que você vai nos ensinar o que é a fisioterapia pélvica e quais os seus benefícios? Vamos lá, com certeza. Vamos lá, então vamos começar explicando o que é a fisioterapia pélvica. Porque quando a gente escuta sobre fisioterapia, né, Emanuele, é muito algo voltado ao corpo, de recuperação, de reabilitação, né? É verdade. E assim, é importante, antes de tudo, a gente salientar que a fisioterapia, no geral, ela é muito importante não somente no momento da reabilitação, quando o comprometimento já está instalado. Já está lá, Ela né? deve estar presente também tanto na prevenção quanto na promoção de saúde desses indivíduos. Perfeito. Em se tratando da fisioterapia pélvica em específico, o que é que acontece? Tanto homens quanto mulheres, quanto crianças, jovens, adultos e pessoas da melhor idade, nós todos temos a região pélvica, Sim. não é mesmo? E nessa região estão localizadas estruturas que são responsáveis principalmente pela sustentação dos órgãos pélvicos e abdominais. Promovem essa rede, esse suporte desses órgãos. E atuam também na função miccional, que é do xixi, a evacuatória, que é das fezes, e também na função sexual. E às vezes a gente nem tem noção disso tudo. É uma área totalmente negligenciada e boa parte das pessoas só vem procurar um serviço de atendimento quando o problema já está instalado. Então, a fisioterapia pélvica, respondendo a sua pergunta, é uma área da fisioterapia que vai estar atuando nas disfunções abdominais e pélvicas, sejam elas urológicas, anorretais, sexuais, ginecológicas. Muito bem. Quando a gente fala assim, de fisioterapia e fisioterapia pélvica, envolve muitos exercícios, muitos movimentos? Sim, nessa região, como eu falei, nós temos diversas estruturas, principalmente a estrutura muscular, que assim como todas as estruturas do nosso corpo precisam de atenção e cuidado. Quando a gente vai, por exemplo, na academia, o que é que a gente se preocupa? A gente vai se preocupar com estarmos ali com o quadríceps bem definido, com o bumbum ali durinho, na nuca, né, como o pessoal chama, com o bíceps bem desenhado. Mas e quem se preocupa com a musculatura que está ali no assoalho pélvico? Você já se atentou para isso? Não, inclusive, né, a gente estava até conversando antes de começar aqui o programa ao vivo, eu estava falando para a Emanuele, eu disse, olha, a única coisa relacionada à pélvica, assim, que eu já escutei foi elevação pélvica, que é o exercício que a gente faz lá, né, na musculação. Na musculação, na academia, que assim, vai depender da indicação. Não é só isso, não se resume a isso. Pelo contrário, tem uma abrangência, assim, incrível. E aí a gente fica, né, pensando, caramba, olha quantas coisas abrange, quantas coisas estão envolvidas, né, quando a gente fala de fisioterapia pélvica. Com certeza. Vai estar aí envolvendo, por exemplo, em mulheres. Mulheres têm a fase gestacional, que é necessário que haja um preparo para essa gestação, que haja o atendimento durante a gestação e principalmente no período pós-gestacional. O que é que acontece muito com as mulheres nesse período pós-gestacional? A diástase do reto abdominal. Nossa, a gente escuta tanto, né? É verdade. As mulheres que foram, né, gravidinhas falarem sobre essa diástase. E outro ponto que é muito importante a gente salientar, que depois a gente pode até conversar especificamente sobre isso, é que a diástase ela não está presente somente na mulher pós-gestação. Ela pode estar presente em homens, em pessoas com sobrepeso, em pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica. Caramba. E isso não repercute somente na questão estética, né? É uma questão de saúde, porque pode gerar dores por conta da sobrecarga, que vai promover a própria questão estética também, e pode promover também o aparecimento de herniações, que são as hérnias. Caramba, né, gente, olha quanta coisa. Então, quem diria, né? Quem diria? Quando a gente pensa em diástase, a gente pensa logo na mulher, na gestação, mas não é somente a mulher que pode apresentar a diástase.
E aí nós mulheres, nós temos algumas peculiaridades e somos encaradas como aquele ser forte e romantiza-se muito essa questão, né? Que a dor da mulher é normal, é natural, mas a gente sentir dor nunca é normal e a gente sofre muito, algumas mais que outras, no período pré-menstrual, no período menstrual, que são as famosas síndromes menstruais. Então, a gente da fisioterapia pélvica também vai estar atuando nessa porção, auxiliando as demais mulheres a passarem por esses períodos de uma maneira mais leve. Muito bem, a gente tem algumas imagens, já vou pedir para o nosso diretor começar a colocar aí, que a gente já vai comentando e vai mostrando, acho que é bem mais, acho que é assim, bem mais interessante você ficar observando, visualizando, né, Emanuele? Vamos lá. Essa daí, no caso, seria o nosso assoalho pélvico. Seria a nossa pelve. Nossa pelve. Isso, que está presente em todos nós, né? Sim. Mostrando aí a estrutura óssea. Uhum. E associada a essas estruturas ósseas estão os nossos músculos, os nossos ligamentos, a inervação que está presente. Muito interessante. Vamos lá para a próxima imagem? Já joga aí, por favor, diretor. Vamos lá. E aí, nós temos a pelve aí com a musculatura. Sim. Essa é uma pelve feminina, mostrando aí a estrutura da musculatura superficial. A gente tem os ossos e os músculos, Isso. né? Esses músculos, como eu falei, eles se assemelham a uma sacola, a uma Sim. rede de sustentação. Então, aqui, ó, sustentando todos os órgãos abdominais e pélvicos. Uhum. E aí, o que é que acontece? Quando os indivíduos são submetidos a uma pressão extra, quando há um aumento da pressão intraabdominal, por exemplo, quando a gente espirra, quando a gente tosse, quando a gente dá aquela gargalhada mais forte, ou então quando a gente salta, quando a gente está naquela aula de jump, por exemplo, ou vai fazer um agachamento, que a gente não organiza a nossa respiração, há um aumento muito grande dessa pressão intraabdominal. Sim. E aí o que é que vai acontecer? Se essa rede de sustentação não tiver com a estrutura adequada, vai haver sobrecarga e pode acontecer o quê? Escape de urina, escape de fluatos, que são os gases, escape de fezes, a queda dos órgãos, que são os chamados prolapsos. E tem outros benefícios, assim, para a gente fortalecer essa musculatura da nossa pelve? Com certeza. Quais são os benefícios? Os principais benefícios? Está promovendo essa proteção desses órgãos, né? E está evitando a instalação de problemas, como as incontinências, como essas quedas desses órgãos, em uma função extremamente importante. E eu acredito que é onde o pessoal sente mais é na porção das disfunções sexuais, que a gente vai estar atuando nessa reabilitação também. Olha aí, gente, muito interessante, né? Meu Deus, vamos lá para a próxima imagem. Eu estou aqui impressionada porque eu realmente não imaginava. E aí eu resolvi trazer essa imagem porque nos mostra o quanto a fisioterapia ela é importante em todas as fases da nossa vida. As gerações, né, diferentes. Desde a infância até a melhor idade. Cada fase da nossa vida ela vai estar aí repleta de características, de peculiaridades, e a gente tem como essa função de acompanhar todo esse processo fisiológico e fazer com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, independente dessas modificações pelas quais o corpo está passando, né? Muito bem. Próxima imagem, por favor. E aí nós mostramos uma figura de não muita animação, né? O que é que acontece? Com o passar do tempo, tanto nós mulheres quanto os homens têm uma avalanche de alterações hormonais que promove uma série de alterações nas nossas funções. Na própria atividade, na função sexual, na composição corporal. E nós da fisioterapia pélvica também vamos estar atuando, tentando amenizar o impacto dessa ação temporal no organismo das pessoas. Isso. Próxima imagem, por favor. E aí? Um exercício físico. Será que a fisioterapia pélvica é só para o idoso? Né? Que muita gente pensa isso. Para o pós-parto? Não, pelo contrário. O que tem acontecido muito é que muitos pacientes jovens têm procurado atendimento e muitos ainda constrangidos, acreditando que vai passar. Sim. E aí o que é que acontece? Em exercícios de alto impacto como esse, que acredito que seja uma prática do CrossFit, ou corrida, como a gente vai ver mais para frente, ou na prática do jump, o que é que vai acontecer? Olha, nessa posição, por como exemplo. É que a pessoa quando pega muito peso, né, também. Exatamente. O que é que vai acontecer? Aí, se
não há uma ativação da musculatura abdominal e se não há um preparo do meu assoalho pélvico, onde é que vai estar havendo aí a sobrecarga? Em várias estruturas, aqui, né? mas principalmente no assoalho. Sim. E aí o que é que acontece? As pessoas têm normalizado a perda de urina. Ah, mas foi só uma gotinha. Ou então foi só um flato que escapou. Sim. Não. Tudo isso, independente de ser uma gota ou um jato enorme, é considerado uma alteração e é disfuncional. E precisa de uma atenção e que haja uma reabilitação antes que esse dano esteja exacerbado. Né? Ainda existe muito tabu em relação a isso? Assim, você falou que quem geralmente se procura, né, procura de uma maneira mais contida, né, ali com um pouco de constrangimento. Existe muito tabu porque a gente, infelizmente, culturalmente, dá uma conotação muito sexual para a região pélvica. Sim. E assim, a região pélvica ela é responsável por uma das nossas funções essenciais, que é a micção, que é a defecação. Então, há muito tabu com relação a isso por essa conotação puramente sexual, que é só uma das particularidades da região. Quando, então, na verdade, a região ela é para nossa saúde, né? Para tudo. Cada segmento do nosso corpo tem uma função muito importante e funciona como uma engrenagem. Se algo não está bem, vai interferir de uma maneira mais leve ou de uma maneira mais intensa as outras funções. Então, existe sim muito tabu, existe muito preconceito, existe muito constrangimento e daí a importância também da gente estar procurando um profissional capacitado que tenha uma competência técnica e tenha suas bases de princípios, valores e acima de tudo a ética e a empatia para estar acolhendo o paciente com as suas queixas, com as suas demandas e sobretudo respeitando, levando em consideração a questão do sigilo. Sim. O que acontece no consultório deve ficar no consultório. Bem, a gente está vendo aí, né, mais imagens. Vamos passando, por favor, diretor Josi, para a gente ver, né, essa questão sobre a prática de exercício e atividade física, para você também ficar bastante ligado, né, na importância da fisioterapia pélvica. E com isso, eu não quero dizer que há uma contraindicação na prática de exercício físico de maneira nenhuma. O exercício físico ele é essencial para a nossa qualidade de vida, mas nós precisamos estar com o nosso assoalho pélvico preparado para a sobrecarga. Muito bem. Vamos para a próxima imagem que eu já vi ali, né? Aparentemente vamos entrar no assunto que não é, né, assim, um assunto muito abordado, geralmente nas rodas de conversa, Exatamente. que é a disfunção erétil, né? Que acontece muito, tanto a disfunção sexual no homem quanto na mulher. E com nós mulheres acontece muito a dor pélvica, né? E dentro dessa dor pélvica, a mulher pode estar apresentando algum processo inflamatório, algum processo infeccioso, pode estar apresentando a endometriose, que tem sido cada vez mais comum o diagnóstico, graças a Deus, com o tratamento adequado, tem havido uma melhor qualidade de vida dessas pacientes, mas as mulheres também têm outras questões, como por exemplo, o vaginismo, como a dispareunia, que é o quê? Que é a dor, a incapacidade, é aquele receio no momento da penetração. E a dispareunia é a dor antes, durante ou após a prática sexual. E aí o que é que acontece? Muitas mulheres vão lá, dão as costas, dizem que estão com dor de cabeça. Sim. E quando não há a compreensão do que está acontecendo pelas mulheres, nem pelos seus companheiros, imagine o nível de problema que isso pode estar levando para o relacionamento, né? E impactando diretamente, não somente na qualidade de vida da mulher, mas do casal. Sim. Não é mesmo? Então, a gente também vai estar atuando nessas disfunções, Olha tanto aí, no homem tá. quanto na mulher. Eu já escutei, Manoel, diversas vezes aqui nesse estúdio mesmo que ter dor não é normal. Nunca é normal. Quando há dor, existe alguma alteração que precisa ser investigada e tratada. Bem, vamos lá para a próxima imagem? O que mais que a gente tem por aí? E aí nós temos a fralda, né? Que a gente vê a fralda e a gente pensa nos extremos. Ou uma criança muito pequena ou idoso. Mas não é bem assim que acontece, né? Tem jovens que estão apresentando escape e começa assim: tô com uma leve perda, não, é só trocar a calcinha ou a cueca. Depois não, vou usar um protetor diário. Depois passa-se para o absorvente, depois passa para o absorvente noturno e chega aonde? Na fralda. Na fralda.
E aí, o que é que vai acontecer? Você imagina, essa pessoa que está apresentando esse desconforto, será que ela vai estar bem consigo mesma? Como é que vai estar a autoestima dela? E isso, com certeza, vai gerar um impacto muito grande, não somente na sua vida pessoal, como no seu entorno social, laboral, estudantil. Porque você imagina, uma jovem, por exemplo, que vai para a academia. Será que ela vai se sentir confortável em estar com um absorvente ou com uma fralda? Fralda, com certeza não. Ou no seu trabalho? E aí, quando há perda, todas as nossas eliminações possuem características e dentro dessas características o odor, né? E aí, a pessoa, será que ela vai estar se sentindo segura ou sempre vai estar achando, poxa, eu estou cheirando a xixi? Sim. E aí tende a fazer o quê? A se isolar. A não ter mais um convívio social. Ficar com vergonha. Ficar constrangida, ficar triste. E aí pode apresentar o quê? Pode desenvolver um transtorno mental comum, como, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade. Poxa, será eu vou na padaria? Será que no caminho para a padaria eu vou perder? Eu vou ter perda? E aí vai ter esse impacto muito grande e a gente consegue ajudar e muito. Bem, próxima imagem, a gente tem a incontinência, né? Exatamente. Que pela característica da pele não é da melhor idade, né? Sim. Ainda é jovem. E essas disfunções miccionais podem estar acontecendo em qualquer fase da vida. Há uma predisposição maior quando o indivíduo já tem certa idade, mas pode acontecer em qualquer fase. O que fazer, né? Se eu percebi que eu estou tendo, né, essas perdas aí de xixi, e aí, o que eu tenho que fazer? Então, deve procurar um fisioterapeuta pélvico para fazer essa avaliação e para a gente traçar os objetivos e o plano terapêutico. Muito bem. E aí também tem a atuação, né? Eu até coloquei aqui nas disfunções urológicas e nas disfunções ginecológicas. E também nas anorretais. Nas anorretais e proctológicas, Isso. né? E aí, o que é que acontece? Nas ginecológicas, por exemplo, como eu já falei para você, né? A questão das síndromes menstruais, da endometriose, mulheres que, por exemplo, foram submetidas a intervenções como a histerectomia, né? No pré, no pós, no peri e no pós-parto, mulheres que tiveram lacerações no parto via parto vaginal, que tiveram alterações por conta de fibrose no parto via cesárea, né? E nas disfunções anorretais, como que isso acontece? Sim. Acredite se quiser, nós da fisioterapia pélvica também atuamos na questão do hábito intestinal. Por exemplo, pacientes constipados. O que é que acontece? Nossa, mas tem gente que sofre mesmo, gente que fica constipado por uma semana. Exatamente, e mais tempo. Mais tempo, né? Ainda, olha. Que precisa estar fazendo uso de supositórios, de laxantes, que isso vai promover uma série de alterações na microbiota intestinal. E aí o que é que vai acontecer? Por exemplo, quando o paciente é constipado e que ele vai ao banheiro. Quando nós vamos ao banheiro, o normal é que nos sentemos e que nós relaxemos essa musculatura. E quando o paciente é constipado, o que é que acontece? Ao invés de relaxar, ele contrai. E esse excesso de contração pode promover o quê? Microrrupturas dessa musculatura e ao invés de torná-la forte, deixá-la fraca. E aí, por exemplo, um paciente constipado pode evoluir a médio e a longo prazo com incontinência urinária. Olha só, gente. Fora que no processo da constipação, o que é que vai acontecer? Naquele ato de fazer força, eu vou promover o quê? Uma dissinergia da musculatura. Então, o corpo vai dizer, poxa, você quer que expulse e você está fazendo força, você quer finalmente que saia ou que fique, né? E isso a longo prazo vai promover uma repercussão no nosso organismo. Fora que quando a gente promove esse excesso de força, vem as hemorroidas, vem as fissuras anais, que a depender do grau pode promover sangramento. E aí já vem o impacto na anemia, por exemplo, na dificuldade da absorção dos nutrientes pelo acúmulo de fezes que ficam ali impactadas. Então a gente na fisioterapia também vai estar atuando nessas disfunções, ativando esse hábito intestinal, auxiliando ali na cicatrização de fissuras anais, por exemplo. Tá vendo, gente? É um problema que pode acabar levando futuramente a outro. É uma sequência, é um efeito dominó. Isso. Então é muito importante que você aí fique bastante atento, né? E busque ajuda o quanto antes. Com certeza. Qual que é a grande mensagem, Emanuele, que a gente pode deixar para quem está nos assistindo, nos acompanhando sobre a fisioterapia pélvica? Então,
não somente, como eu falei, não somente a fisioterapia pélvica, mas a fisioterapia como um todo, ela deve estar presente na vida de todas as pessoas, principalmente visando a prevenção. Tem uma frase que é muito comum, que eu costumo usar sempre: o melhor remédio é a prevenção. Então, o quanto antes a gente for identificando que há alguma alteração, ou, poxa, como que eu quero me ver daqui a algum tempo? Como é que eu quero estar? Então, vamos sempre estar atuando na prevenção, antes do problema estar instalado, mas caso esteja instalado, eu também estou à disposição para auxiliar e estar melhorando aí a qualidade de vida. Muito bem, contatos, redes sociais aí, para quem gostou, né, buscar mais informações, Exatamente. Como é que pode fazer? Então, tem o meu Instagram, que é Físio Emanuele Albuquerque, Emanuele com 2 M's. Tá. Eu atendo na Clínica Sanitas. Certo. Né? E tem o telefone para contato, que você pode estar falando. Por favor, aí. eu tô aqui com a colinha, gente, deixa eu falar para vocês que estão aí nos acompanhando, tá? Tem o consultório, né, lá na Sanitas, para você aí agendar sua consulta com a Emanuele, a sua avaliação é o 99427-4061, falar com Eunice. Isso. É isso? Exatamente. Muito bem. E tem ainda também o Instagram, que é Exatamente. Físio Emanuele, aí o Emanuele vai ter 2 M's. Isso. Né? 2 M's Albuquerque, tá? Emanuele com 2 M's Albuquerque. Você pode colocar lá no Instagram. Isso mesmo. Obrigada, Manu. Já vou me sentir aí. Eu adorei aqui o nosso papo. Manu, muito obrigada pela sua participação, tá? Adorei aqui. Foi realmente uma aula. Queria que a gente tivesse até mais tempo para ficar aqui. Mas foi realmente uma aula sobre esse assunto tão importante que deixa esse alerta aí, né? Para todo mundo ficar atento, se cuidar e entender sempre que prevenir é o melhor remédio. Com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade. Isso, que e agradeço. vamos aí pensar nos próximas, próximos temas, tudo porque certo. como você viu, é muito abrangente, né? Muito mesmo. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima. Bom dia. Bom obrigada. dia. Você que está aqui, gente, olha, vamos para um rápido intervalo comercial, porque daqui a pouco a gente vem para fechar o nosso programa. E hoje a gente fecha com música. Miguel Germano é quem canta pra gente. Já, não sai daí.